O que aconteceu depois que meu marido reencontrou a ex? Eu não estava preparada para a verdade. Sempre acreditei que os casamentos felizes eram aqueles onde nada de extraordinário acontecia. Sabe aquela rotina gostosa de domingo de manhã? Café da cama compartilhado enquanto folheamos o celular juntos. Marcelo passando a mão no meu cabelo distraidamente enquanto assiste ao jornal. Eu corrigindo provas de história no sofá ao lado dele. 8 anos de casamento construídos sobre essa base sólida de pequenos momentos, pequenos gestos, pequenas certezas. Nossa casa em Campinas sempre teve esse cheiro de café coado e plantas bem cuidadas. Marcelo insistia em regar os vasos da varanda toda manhã antes de sair para o escritório de engenharia, e eu adorava vê-lo de pijama, concentrado naquela tarefa simples. Cenelas precisam de consistência. Gabi, dizia ele, regando as suculentas que minha mãe havia nos dado de presente de casamento. Consistência. Essa palavra sempre definiu nossa relação, até aquela terça-feira de setembro. Gabi, chegou um convite no grupo do WhatsApp. Marcelo me mostrou o celular enquanto eu terminava de preparar o jantar. Reencontro da turma do 3º ano. Vai ser no sábado, no mesmo lugar onde fazíamos aniversário na época. Sorri distraída, mexendo o molho de tomate. Que legal, amor. Faz quanto tempo que você não vê essa galera? Uns 15 anos, mais ou menos. Ele ficou olhando para a tela por mais tempo que o necessário. A Júlia, que organizou, minha mão parou no meio do movimento. Júlia. Eu conhecia esse nome, claro. A namorada do Marcelo durante quase 2 anos no ensino médio. Aquela sobre quem ele falava com um brilho diferente nos olhos quando contava histórias da adolescência. Não que ele falasse muito. Marcelo sempre foi reservado sobre o passado, mas nas poucas vezes que o assunto surgiu, eu percebi uma nostalgia que me incomodava de um jeito que nunca consegui nomear. Ah, foi tudo que consegui responder. Você quer ir comigo? Acho que vai ser divertido te apresentar para o pessoal. Neguei com a cabeça, fingindo estar concentrada no tempero. Vai você, amor. Eu tenho provas para corrigir no fim de semana. E você sabe como fico antissocial com gente que não conheço. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. A verdade é que sempre tive uma pontada de ciúme de Júlia, mesmo sem conhecê-la. Talvez porque Marcelo guardava uma foto dos dois no porta-retratos da estante. Uma foto que só saiu de lá quando nos casamos. E mesmo assim, eu tive que sugerir. Talvez porque, nas raras vezes que ele bebia demais, era o nome dela que às vezes escapava entre histórias confusas da juventude. O sábado chegou mais rápido do que eu gostaria. Marcelo passou um tempo incomum se arrumando, escolhendo entre 2 camisas, passando gel no cabelo de uma forma que não fazia há anos. Quando desceu a escada, estava diferente. Não apenas bonito, ele sempre foi bonito, mas com uma energia que eu não via fazia tempo. Como eu estou? Perguntou, ajeitando a gola da camisa azul clara. Lindo, respondi, e era verdade. Mas havia algo no meu peito. Uma ansiedade boba que eu tentava disfarçar organizando obsessivamente a mesa de centro da sala. Ele me beijou na testa. Volto tarde, tá? Você sabe como é reencontro. Passei a noite toda inquieta. Tentei corrigir as provas dos meus alunos do 9º ano sobre a Revolução Industrial, mas minha mente estava em outro lugar. Toda vez que o celular vibrava, meu coração dava um pulo, achando que era ele me mandando alguma mensagem. Nada. Nas redes sociais, consegui ver algumas fotos do evento através do perfil de uma colega que eu seguia. Lá estava Marcelo, sorrindo, cercado de pessoas que eu não conhecia. E ela, Júlia. Mesmo através da tela do celular, consegui perceber por que ele havia se apaixonado por ela na adolescência. Cabelos cacheados, sorriso fácil, aquele tipo de mulher que parece iluminar qualquer ambiente. Nas fotos, eles não estavam juntos, mas havia uma naturalidade entre eles que me fez fechar o aplicativo imediatamente. Eram quase 2 da manhã quando ouvi a chave na fechadura. Marcelo entrou em casa devagar, tentando não fazer barulho. Fingi estar dormindo no sofá da sala, mas observei através das pestanas semicerradas enquanto ele tirava os sapatos, soltava um suspiro longo e ficava parado no meio da sala, como se estivesse processando alguma coisa. Gabi? Chamou baixinho. Abri os olhos. Oi, amor. Como foi? Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá, ainda de roupa social, mas com o primeiro botão da camisa desabotoado. Havia algo diferente no seu olhar. Uma inquietação que eu não conseguia decifrar. Foi interessante.
Passou a mão pelo cabelo, bagunçando o gel. Sabe como é? Rever pessoas depois de tanto tempo. Todo mundo mudou, mas ao mesmo tempo, Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente levantou os olhos para mim, vi algo que me gelou por dentro. Gabi, eu pensei muito na Júlia hoje. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, pesadas como chumbo. Senti meu estômago se revirar, minha boca secar. Todas as pequenas inseguranças que eu havia conseguido enterrar ao longo dos nossos 8 anos de casamento voltaram à superfície de uma vez só. Pensei como? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ele suspirou novamente, passando as 2 mãos pelo rosto. Não sei, Gabi. Nostalgia, sabe? Ver ela ali, conversando, rindo, me trouxe de volta uma época que eu havia meio que esquecido. Levantei-me do sofá devagar, sentindo que precisava de distância física para processar o que estava acontecendo. E o que isso significa? Não sei. Sua resposta foi quase um sussurro. Sinceramente, não sei. Não dormi naquela noite. Ficamos ali, no silêncio da sala, até que Marcelo murmurou que estava cansado e subiu para o quarto. Eu permaneci no sofá, encarando o teto, tentando processar aquelas 4 palavras que haviam mudado tudo. Eu pensei muito na Júlia. Será que todas as esposas do mundo já passaram por isso? Esse momento em que o chão se abre debaixo dos seus pés e você percebe que talvez nunca tenha sido a primeira opção, apenas a mais conveniente? No domingo, Marcelo acordou como se nada tivesse acontecido. Fez café, regou as plantas, me beijou na testa antes de sentar para ler as notícias no tablet. Essa normalidade me irritou mais do que qualquer discussão. Como ele conseguia agir com tanta naturalidade depois de me confessar que havia pensado na ex durante um reencontro? Marcelo Int, chamei enquanto ele tomava café. Sobre ontem? Ah, Gabi. Ele nem levantou os olhos da tela. Foi besteira o que eu falei. Sabe como é, depois de algumas cervejas, a gente fica nostálgico. Besteira. Minha insegurança mais profunda era apenas besteira para ele. Mas você disse que pensou muito nela. Pensei na época, nos amigos, na escola. Agora ele me olhou, com aquele sorriso que sempre usava para minimizar situações desconfortáveis. Não era sobre ela especificamente. Mentira. Eu conhecia meu marido há 8 anos. Sabia quando ele estava sendo sincero e quando estava tentando me proteger, ou se proteger. O jeito como ele havia falado o nome dela, o brilho no olhar, a inquietação, não era sobre a época. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Eu observava Marcelo tentando encontrar sinais de mudança, de distanciamento, de qualquer coisa que confirmasse meus medos. Ele continuava carinhoso, atencioso, mas havia uma sombra entre nós. Ou talvez fosse apenas minha paranoia projetando fantasmas onde não existiam. Na quarta-feira, durante o intervalo na escola, minha colega Fernanda se aproximou da mesa onde eu corrigia provas no pátio. Gabi, vi as fotos do reencontro da turma do Marcelo no Instagram, disse ela, sentando ao meu lado. Que nostalgia, né? Lembra quando a gente era adolescente e achava que ia casar com o namorado do colegial? Meu estômago se apertou. Você conhece alguém da turma dele? A Júlia Santos. A gente fez faculdade juntas. Fernanda mexia no celular enquanto falava. Coitada. Acabou de se separar. Casamento de 10 anos. 2 filhos pequenos. Está bem abalada. Júlia Santos. Agora ela tinha sobrenome. História. Filhos. Era uma pessoa real. Não apenas uma sombra do passado do meu marido. E como ela estava no reencontro? Perguntei, tentando soar casual. Bem, considerando tudo. Mas sabe como é mulher recém-separada, meio perdida, buscando reencontrar quem ela era antes do casamento. Fernanda me mostrou uma foto no Instagram. Olha só como ela está linda. E estava. Júlia tinha aquele tipo de beleza que envelhece bem. Rosto delicado, sorriso confiante, cabelos cacheados que caíam perfeitamente sobre os ombros. Na foto, ela usava um vestido verde que realçava seus olhos. Ao fundo, consegui ver Marcelo conversando com outros colegas. A Fernanda. Minha voz saiu mais tensa do que eu gostaria. Você sabe se ela falou alguma coisa sobre reencontrar pessoal da escola? Minha colega me olhou com curiosidade. Por que a pergunta? Nada, só curiosidade mesmo. Bem, ela comentou que foi bom rever algumas pessoas especiais. Fernanda deu uma pausa significativa. Principalmente os ex-namorados.
Disse que foi interessante ver como a vida de todo mundo havia mudado. Senti um arrepio. Ah, ex-namorados? Ela namorou alguns caras da turma. O Marcelo foi um deles, né? Eles ficaram junto bastante tempo no 3º ano. Bastante tempo. Como se 2 anos de adolescência fossem uma eternidade. Mas talvez fossem. Quando você é jovem e acredita que aquele amor vai durar para sempre. Voltei para casa naquela tarde com o coração acelerado. Marcelo ainda não havia chegado do escritório. Então me tranquei no banheiro e abri o Instagram da Júlia. Suas fotos recentes mostravam uma mulher tentando reconstruir a vida. Viagens sozinha, jantares com amigas, fotos com os filhos no parque. Mas o que mais me chamou a atenção foram os stories. No final do domingo, algumas horas depois do reencontro, ela havia postado uma foto de um café com a legenda: "Algumas conversas ficam na memória para sempre." Que conversas? Com quem? Quando Marcelo chegou, eu estava preparando o jantar, mas minha mente estava a milhares de quilômetros dali. Ele me beijou no pescoço, como sempre fazia, mas dessa vez eu me encolhi involuntariamente. "Tudo bem, amor?" perguntou, percebendo minha reação. "Tudo." Mentira. Durante o jantar, tentei parecer normal, mas cada silêncio se estendia mais do que o costume. Marcelo comia distraído, mexendo no celular ocasionalmente. Será que estava conversando com ela? Será que eles haviam trocado telefones no reencontro? "Marcelo", disse finalmente. "Você deu seu número para alguém no sábado?" Ele levantou os olhos, mastigando devagar. "Por quê?" "Só curiosidade. Adicionei alguns no grupo do WhatsApp que a Júlia criou." Sua resposta foi casual demais. "Por que a pergunta?" Júlia criou um grupo. Claro que criou. E agora eles tinham um canal direto de comunicação, mediado pela organizadora do reencontro. A mesma mulher recém-separada que postava sobre conversas que ficam na memória. Nada, esquece. Mas eu não conseguia esquecer. Naquela noite, deitada ao lado de Marcelo, que dormia profundamente, fiquei imaginando se ele sonhava com ela. Se comparava nossos 8 anos de casamento com aqueles 2 anos intensos de primeiro amor. Se eu era apenas um capítulo seguro depois de um grande amor mal resolvido. A insegurança crescia dentro de mim como uma planta venenosa, e eu não sabia como arrancá-la pela raiz, sem destruir tudo ao redor. A gota d'água veio numa quinta-feira qualquer, 2 semanas depois do reencontro. Marcelo estava no banho quando seu celular vibrou na cômoda do quarto. Normalmente, eu nunca olharia. Sempre respeitei a privacidade dele. Mas algo no meu peito, uma intuição que eu tentava ignorar há dias, me fez olhar. Era uma mensagem no grupo. Turma 2009, reencontro. E quem estava digitando era a Júlia. "Pessoal, que tal repetirmos? Estou com saudades das conversas de sábado." Meu coração disparou. Conversas, plural. Ela havia falado sobre conversas no story, e agora mencionava novamente. Que conversas especiais eles haviam tido. Quando Marcelo saiu do banho, tentei parecer casual. Seu celular apitou. Acho que era do grupo da escola. Ele pegou o aparelho, leu a mensagem e sorriu. Um sorriso pequeno, mas que eu não via há tempos quando se tratava de qualquer assunto que não fosse trabalho ou casa. "A Júlia quer organizar outro encontro", disse, ainda olhando para a tela. "E você quer ir?" "Talvez. Foi legal rever o pessoal." Legal. A mesma palavra que ele usou quando voltou naquela madrugada. Pensativo e confuso. Tudo era legal quando se tratava dela. Foi aí que tomei uma decisão que talvez fosse a mais corajosa ou a mais estúpida da minha vida. "Sabe de uma coisa? Eu quero ir dessa vez." Marcelo parou de se vestir, me olhando pelo espelho. Sério. Quero conhecer seus amigos de escola." Forcei um sorriso. "E suas ex-namoradas também." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, terminando de abotoar a camisa. "Gabi, você tem certeza? Você sempre disse que não gosta muito de..." Mudei de ideia. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. "Vamos fazer um jantar aqui em casa. Algo mais íntimo. Podemos chamar 4 ou 5 pessoas do grupo. O que você acha?" A expressão dele mudou. Havia algo entre surpresa e apreensão. "Você quer chamar a Júlia? Por que não? Se ela organizou o reencontro, deve ser uma pessoa interessante." Marcelo assentiu devagar, mas percebi uma tensão nova nos seus ombros. "Ok, se você tem certeza..." "Tenho." Mentira. Eu não tinha certeza de nada, mas preferia enfrentar meus fantasmas de frente a deixá-los crescer na minha imaginação.
O jantar foi marcado para o sábado seguinte. Passei a semana toda me preparando, não apenas arrumando a casa, mas mentalmente me blindando para o que estava por vir. Comprei ingredientes para fazer lasanha, meu prato forte, arrumei a sala de jantar que raramente usávamos, escolhi uma roupa que me deixava confiante, sem parecer que estava tentando demais. Na tarde de sábado, enquanto terminava os preparativos, Marcelo parecia mais nervoso do que eu. Mexia no cabelo constantemente. Trocou de camisa 3 vezes, verificou a mesa posta 2 vezes perguntando se estava tudo certo. Marcelo, relaxa. É só um jantar. Eu sei. É que nunca misturei essas coisas. Sabe? Vocês, meus amigos de escola. Essas coisas? Parei de arrumar as taças. Eu sou essas coisas. Não foi isso que eu quis dizer. Ele suspirou. É que são mundos diferentes. Épocas diferentes da minha vida. Épocas diferentes. Como se eu representasse o presente prático. E eles, o passado romântico e emocionante. O primeiro casal chegou às 8. Roberto e Carla, que haviam casado logo depois da faculdade. Pessoas simpáticas, normais, que me fizeram relaxar um pouco. Depois chegou o Daniel, solteiro, engenheiro como Marcelo. Todos pareciam genuinamente curiosos para me conhecer. Júlia chegou por último. Quando a campainha tocou, senti meu estômago se revirar. Marcelo foi atender, e eu ouvi a voz dela no hall de entrada. Uma voz doce, melodiosa, exatamente como eu havia imaginado. Marcelo, nossa, que saudade. Ouvi o barulho de beijos no rosto. Talvez um abraço que durou alguns segundos a mais do que o normal. Respirei fundo, ajeitei o vestido e fui recebê-la. Ela era exatamente como nas fotos, só que mais impactante pessoalmente. Tinha aquela presença que algumas pessoas naturalmente possuem. Quando ela entrava em um ambiente, você automaticamente olhava. Usava um vestido simples, mas elegante, e trazia uma garrafa de vinho e um sorriso radiante. Você deve ser a Gabriele. Nossa, o Marcelo não parava de falar de você. Mentira educada. Tenho certeza de que meu nome mal foi mencionado durante o reencontro. Júlia, que prazer te conhecer. Sorri, apertando sua mão. Marcelo me contou muito sobre vocês da escola. Imagino as histórias que ele deve ter contado. Ela riu, olhando para ele com cumplicidade. Éramos bem bagunceiros na época, né, Marcelo? Ele sorriu de volta. E por um segundo foi como se eu não estivesse ali. Como se eles compartilhassem um universo particular de memórias, do qual eu estava eternamente excluída. Durante o jantar, Júlia foi sutil, mas eficiente. Relembrou viagens que eles haviam feito juntos, piadas internas da turma, momentos íntimos disfarçados de anedotas inocentes. Lembra quando a gente fugiu da aula de educação física para ficar conversando na quadra? Ou aquela vez que você me emprestou sua jaqueta no cinema e eu nunca mais devolvi? Cada lembrança era uma pequena reivindicação de território. Ela não estava apenas conversando, estava marcando posição, me lembrando que existia um Marcelo que eu nunca conheci. Um Marcelo jovem, apaixonado e completamente dela. E o pior de tudo, ele estava gostando. O jantar se arrastou até quase meia-noite. Eu observava cada gesto, cada olhar, cada pausa nas conversas. Júlia tinha um talento natural para ser o centro das atenções sem parecer forçada. Contava histórias engraçadas, fazia perguntas interessantes sobre a vida de todos. Demonstrava interesse genuíno. Era impossível não gostar dela, e isso me irritava profundamente. O momento mais doloroso chegou quando ela pediu para usar o banheiro. Enquanto subia a escada, Roberto comentou: "Nossa, a Júlia não mudou nada. Continua com aquela energia contagiante." "Verdade", concordou Carla. "Lembro que na escola todos eram meio apaixonados por ela. Não era só você, Marcelo." Marcelo riu, constrangido. "Era outra época. Mas vocês dois eram lindos juntos", insistiu Daniel. "Eu sempre achei que vocês iam casar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti meu rosto esquentar, meu coração acelerar. Todos pareceram perceber o constrangimento da situação ao mesmo tempo. "Bem", disse rapidamente, "as coisas acontecem como tem que acontecer, né?" Marcelo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Gratidão? Culpa? Pena? Quando Júlia voltou, a conversa já havia mudado de assunto, mas algo no ar havia mudado também. A energia estava mais tensa, e eu me senti exausta de fingir naturalidade. Os convidados começaram a ir embora por volta das 11h30. Júlia foi a última a sair,
obviamente. Na porta, ela me abraçou com aparente sinceridade. Gabriele, obrigada pelo convite. Foi maravilhoso te conhecer. Depois se virou para Marcelo. E você, meu querido? Não suma. Temos tantas coisas para conversar ainda. Meu querido. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça, enquanto eu recolhia os pratos e copos da mesa. Marcelo ajudava em silêncio, mas eu sentia o peso dos seus pensamentos. Daí então? Perguntei finalmente, quando estávamos sozinhos na cozinha. O que achou? Do jantar? Foi ótimo, Gabi. Obrigado por ter organizado. Sua resposta foi gentil, mas distante. Ele estava sendo cuidadoso demais, e isso me assustou mais do que qualquer confissão. Ela é exatamente como eu imaginava, disse, secando um prato com mais força do que necessário. Como assim? Carismática. Interessante. O tipo de mulher que marca a época na vida de um homem. Marcelo parou de guardar os copos, me olhando. Gabi. Não. Deixa eu falar. As palavras começaram a sair antes que eu pudesse censurá-las. Eu vi como você olhava para ela hoje. Vi como vocês conversavam, como vocês se lembravam de coisas que eu nunca vou fazer parte. E eu entendi uma coisa. O quê? Que talvez eu nunca tenha sido sua primeira opção. Talvez eu tenha sido apenas a opção segura. O prato que ele segurava quase escorregou das suas mãos. Como você pode dizer isso? Porque é verdade, não é? Minha voz estava subindo de tom. 8 anos de inseguranças reprimidas, finalmente encontrando uma saída. Você se casou comigo porque eu estava ali, porque eu era estável, previsível, porque eu nunca ia te magoar como ela provavelmente magoou. Gabi, isso não é... É sim. Bati a toalha na bancada. E sabe o que é pior? Eu sempre soube. Sempre senti que havia um pedaço do seu coração que você nunca dividiu comigo. E hoje, vendo vocês dois juntos, eu tive certeza. Marcelo ficou parado, me olhando como se eu fosse uma estranha. Talvez eu fosse. Talvez essa versão de mim, vulnerável e raivosa, fosse alguém que ele nunca tinha visto antes. Você quer saber a verdade, Gabi? Sua voz saiu baixa, perigosa. Você tem razão. Senti como se ele tivesse me dado um soco no estômago. Eu esperava negativas, justificativas, qualquer coisa menos essa confirmação crua. Eu pensei nela durante todos esses anos. Continuou, passando a mão pelo cabelo num gesto de desespero. Não todos os dias, não o tempo todo, mas, sim, eu me perguntava como seria se as coisas tivessem sido diferentes, se a gente tivesse dado certo. Lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu não ia chorar, não na frente dele, não agora. E agora que ela está disponível de novo, minha voz saiu como um sussurro venenoso. Não é assim tão simples, não é? Ri sem humor. Uma mulher linda, inteligente, com quem você teve uma história real de amor, aparece na sua vida exatamente quando está passando por uma separação difícil. Me parece bem simples. Marcelo se encostou na bancada da cozinha, parecendo exausto. Gabi, eu não sei o que você quer que eu diga. Eu quero que você seja honesto. Minha voz tremeu, mas continuei. Eu quero que você me diga se ainda me ama, ou se eu sou apenas um hábito confortável que você mantém enquanto sonha com outras possibilidades. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Marcelo me olhava com uma expressão de dor e confusão, como se ele próprio não soubesse a resposta. E foi nesse silêncio que eu entendi que meu casamento talvez estivesse terminando. Eu vou dormir no quarto de hóspedes, disse finalmente. Quando você descobrir o que realmente quer, me avisa. Saí da cozinha deixando-o sozinho com seus pensamentos e suas dúvidas, e com a lembrança ainda fresca do perfume da Júlia impregnado na nossa casa. Passei 3 dias no quarto de hóspedes. 3 dias em que Marcelo e eu nos cumprimentávamos educadamente de manhã, dividíamos o café em silêncio e seguíamos nossas rotinas como 2 estranhos dividindo o mesmo teto. Ele tentou conversar algumas vezes, mas eu não estava pronta. Precisava entender primeiro o que eu mesma queria antes de ouvir o que ele tinha a dizer. Na terça-feira à noite, enquanto corrigia provas na mesa da cozinha, ouvi o celular dele vibrar insistentemente na sala. Não fui ver. Havia prometido a mim mesma que não seria mais essa mulher paranoica. Mas quando ele atendeu, sua voz ficou diferente. Mais suave, mais íntima. Oi, Júlia. Senti meu estômago se apertar, mas continuei focada nas redações dos meus alunos sobre o que é ser brasileiro. Irônico como as palavras de uma adolescente de 15 anos fizeram mais sentido para mim naquele momento do que minha própria vida. Ser brasileiro é saber que nem tudo dá certo,
mas a gente continua tentando mesmo assim. A conversa dele durou quase 1 hora. Ouvi risadas baixas, pausas longas, o tom de voz que ele usava quando estava realmente interessado no que alguém tinha a dizer. Quando finalmente desligou, permaneci em silêncio, fingindo estar concentrada. Gabi, sua voz veio da porta da cozinha. Oi, posso sentar? Fiz um gesto vago com a mão, sem levantar os olhos das provas. Ele puxou a cadeira ao meu lado, a mesma onde sempre sentava para tomar café de manhã, onde dividíamos as contas no final do mês, onde planejávamos nossas férias de fim de ano. Era a Júlia no telefone. Eu sei, minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela está passando por um momento difícil. A separação, os filhos, você sabe como é. Larguei a caneta vermelha e finalmente o encarei. Marcelo, você não me deve explicações sobre com quem você fala ao telefone. Não somos mais esse tipo de casal. Que tipo de casal nós somos então? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para ele. Realmente olhei. Os cabelos já começando a grisalhar nas têmporas. As rugas sutis ao redor dos olhos. As mãos que conhecia tão bem quanto as minhas próprias. 8 anos da minha vida estavam escritos naquele rosto. Eu não sei, respondi honestamente. Você sabe? Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto num gesto que eu reconhecia como sinal de cansaço extremo. Gabi, eu preciso te dizer uma coisa. E é difícil porque eu mesmo não entendo completamente. Preparei-me para o pior, para ouvir que ele queria se separar, que ia tentar algo com Júlia, que nosso casamento havia sido um grande equívoco. Quando eu vi a Júlia no reencontro, senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Nostalgia, saudade, sei lá, como se uma parte de mim que estava dormindo tivesse acordado. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. E isso me assustou. Me fez questionar coisas que eu achava que estavam resolvidas. E agora, depois de 3 dias pensando, depois de 1 hora ao telefone com ela, agora eu entendi uma coisa. Ele se virou na cadeira para me encarar completamente. O que eu senti não era amor pela Júlia. Era nostalgia por quem eu era quando estava com ela. Pela juventude, pela intensidade, pela sensação de que tudo estava começando. Senti uma pontada no peito. Não era exatamente o que eu queria ouvir. Mas sabe o que eu descobri conversando com ela hoje? Continuou. Que aquela pessoa que eu era não existe mais. E a pessoa que ela era também não. Nós somos outras pessoas agora, com outras histórias, outros sonhos. E tentar reviver aquilo seria como tentar vestir uma roupa que não serve mais. E eu? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Eu sou só a roupa que serve? Marcelo estendeu a mão, tocando levemente a minha. Você é a mulher que escolheu dividir a vida comigo. A mulher que me conhece de verdade, que me atura quando eu estou insuportável, que constrói sonhos comigo todos os dias. Você não é nostalgia, Gabi. Você é presente. Você é futuro. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Mas eu também entendi uma coisa. Disse, minha voz embargada. Eu preciso ser mais do que isso. Preciso ser escolhida não porque sou conveniente ou segura, mas porque você realmente me quer. E talvez eu tenha me acomodado tanto em ser a esposa perfeita que esqueci de ser a Gabriele. Quem é a Gabriele? Sorri através das lágrimas. Ainda estou descobrindo. Mas sei que ela não vai aceitar migalhas de afeto ou viver com medo de que você fique pensando em outras mulheres toda vez que tomar algumas cervejas. Marcelo apertou minha mão. E se eu disser que também estou redescobrindo quem eu sou? Que talvez a gente possa fazer isso juntos? Olhei para nossas mãos entrelaçadas na mesa da cozinha. A mesma mesa onde havíamos tomado café na manhã do reencontro, quando eu ainda acreditava que os casamentos felizes eram aqueles onde nada de extraordinário acontecia. Vai dar trabalho, disse finalmente. Eu sei. E não vai ser como antes. Não posso fingir que essa crise não aconteceu. Eu não quero que seja como antes. Sua voz estava firme agora. Eu quero que seja melhor. Levantei os olhos para ele. Você tem certeza? Porque se for para tentar e não dar certo, eu prefiro que termine agora. Eu tenho certeza de que quero tentar. De verdade. Ficamos em silêncio por alguns minutos, processando o peso das nossas decisões. Lá fora, ouvi o barulho da chuva começando a cair. Uma daquelas chuvas de fim de verão que limpa o ar e faz tudo cheirar a recomeço. Então vamos tentar, disse finalmente. Mas dessa vez, vamos escolher ficar juntos todos os dias. Não por hábito,
Não por conveniência, por escolha. Marcelo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via nele em semanas. Por escolha, repetiu. E ali, na nossa cozinha comum, cercados pelas provas dos meus alunos e pelo cheiro de café que sempre impregnava nossa casa, começamos a escrever um novo capítulo da nossa história. Um capítulo onde o amor não era apenas um sentimento, mas uma decisão consciente que tomávamos a cada dia. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.